Olá, estudantes do quarto ano da Rede Municipal de Anápolis, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal SEAD. Aqui, essa aula é a do SEAD Explica, onde você tem a oportunidade de relembrar, de reforçar e tirar as dúvidas sobre algum conteúdo aí que ficou um pouco confuso na sala de aula. Bom, essa aula hoje é para a gente falar sobre um assunto muito interessante também, que são os pronomes, substantivos, sobre os verbos, quem é quem no texto. Vamos lá. E como tudo se conecta. Então, o título da nossa aula é Quem é quem no texto e como tudo se conecta. Aqui a gente vai falar justamente sobre por que isso é importante. Porque saber a classificação das palavras para entender um texto faz sentido, é importante. O desafio da nossa aula é: você já ficou confuso com o texto? Imagine que você está lendo e aparece ela, aquilo. Você sabe a quem ou que isso se refere? Principalmente sobre pronomes, né, gente? É uma questãozinha bem comum em algumas avaliações externas, terem o pronome e a gente pedir qual é a referência desse pronome. Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Vamos, então, começar. O que são pronomes de referência? Quando dizemos João pegou a bola, ele chutou forte. Quem é ele? É o João. Então, essas palavrinhas que usamos para não repetir tudo o tempo todo são chamadas de pronomes. Quais pronomes em específico? Os pessoais, os possessivos e os demonstrativos. Então, pronomes de referência são os pronomes que são usados em referência a algo que já foi dito no texto, tá? Outros exemplos. A gata subiu no telhado, ela estava com medo. Ela quem? A gata. Meu caderno está aqui. Esse é o seu. Esse qual? Provavelmente é outro caderno. É seu. Seu quer dizer que eu estou falando com você, segunda pessoa do singular. Ana perdeu o lápis. Seu amigo achou depois. Seu amigo de quem? Da Ana, muito bem. Você percebe como essas palavras evitam repetir? Então, na primeira, ela substituiu a gata. Meu caderno, esse é seu. Esse substituiu a palavra caderno, né? E seu também. De alguma maneira aí está substituindo caderno também. Seu amigo também da Ana. Então, aqui, gente, todos os pronomes estão substituindo ou fazendo referência a pessoas, a objetos que já foram ditos antes, certo? Então, é como se o pronome resumisse ali, né? O texto. Articuladores, ligando ideias. Palavras que mostram tempo, causa, oposição, conclusão e comparação. Essas palavras, elas também ligam algumas ideias, que é importante a gente perceber em alguns textos também, né? São palavras que vão falar quando aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, certo? Vamos lá, ó. Nós temos, então, tempo, depois, enquanto, quando. Causa, porque, já que. Oposição, mas, porém. Conclusão, portanto, então. Comparação, como, igual a, mais que. Exemplo, fui ao parque porque estava sol. Aqui, porque mostra a causa. Por que você foi ao parque? Porque o clima estava bom, tinha sol, não estava chovendo. Então, você foi ao parque por conta disso. Vocabulário do gênero. Cada tipo de texto tem palavras que combinam com ele. Numa receita, usamos ingredientes, misturar, cozinhar. Num conto, usamos era uma vez, personagem, aventura.
Escolher o vocabulário certo deixa o seu texto mais claro e bonito. Aqui, pessoal, nós temos outra dica, como quando você está escrevendo, quando você também está lendo um texto. Que é identificado, a gente vai chamar de campo semântico. O que é um campo semântico? São palavras que estão relacionadas, elas falam de um determinado assunto. O exemplo que foi citado, a receita. Receita vai ter sempre o quê? Meia xícara, um copo, misturar, aquecer, coloque, deixe na geladeira, panela, colher, garfo, talvez, não sei. Então tem palavras que vão estar ali naquele campo, faz parte do campo semântico da receita, tá? Então isso também é importante, você usar palavras adequadas. Então a gente falou de pronome, a gente falou dos articuladores, né? E a gente aqui também tá falando de vocabulário. Vamos ver o que mais que tem. Dica de ouro. Sempre revise seu texto e pergunte. Está claro quem é quem? Usei palavras para ligar as ideias? O vocabulário está combinando com o tipo de texto? Então, são 3 perguntinhas para vocês fazerem toda vez que estiverem escrevendo um texto, mas também lendo um texto, né? Vai ser que esse texto está mal escrito, eu não estou entendendo tudo, ficou ambíguo, ficou confuso, né? Ficou difícil de entender? Isso tudo você tem que reparar num texto, tá? Bom, então o que nós aprendemos nessa aula? Usamos pronomes para evitar repetições e manter o sentido. Usamos palavras que ligam ideias, conjunções. Precisamos escolher bem as palavras para cada tipo de texto. Tudo isso ajuda a escrever melhor e ser mais entendido. Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a aula, as dicas. Se ainda não se inscreveu no canal do SEAD, se inscreva para que você receba as notificações toda semana das aulas que nós gravamos aqui para vocês. Tá certo? Beijos e até a próxima!